18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está ligado na melhor programação de Manaus. Seguimos juntos agora até às 7 da noite com os principais destaques do dia. Em mais uma edição do programa 18 horas. E hoje é quinta-feira, 10 de fevereiro 2022. Karime Leão já aproximando aí do final de semana, hein? Quinta-feira, quintou, Karime. Quintou, Carlão, é isso aí. Muito boa noite pra você e boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Começa agora o programa 18 horas. A gente já começa agradecendo a sua companhia. Boa. Estamos juntos até às 7 da noite. Aquele alô especial para quem nos assiste ao vivo pelo Instagram, no @18horasnews. 6 e 2. 18 horas. Agora vamos aos destaques do programa 18 horas dessa quinta-feira. Deputado cobra a instalação da CPI da asfixia para investigar gastos do governo do Amazonas na pandemia. Pesquisa revela que no Amazonas 27,2% dos jovens com idades entre 15 e 29 anos são os nem, ou seja, nem trabalham nem estudam. Com a chegada da variante Ômicron no Amazonas, Manaus voltou a registrar mais de 80 mortes por Covid-19 em apenas uma semana. O Ministério Público Federal recomenda a reabertura do Polo de Saúde Indígena na aldeia Gavião, na zona oeste de Manaus. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora, juntos com você até às 7 da noite, aqui no Melhor Mix do Brasil, em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Olha, o centro de Manaus vem registrando nos últimos meses uma onda de violência jamais vista. Olha aí. Assaltos, assassinatos, execuções, arrastões passaram a ser rotina na área central da nossa cidade, Karime. Pois é, Carlão, uma área que era considerada até então segura, né? O centro de Manaus virou agora zona vermelha, onde crimes brutais acontecem à luz do dia. No mês passado foi encontrado um corpo esquartejado numa lixeira na rua Luiz Antoni, em frente ao Casarão Cassina, no centro histórico de Manaus. A violência cresceu tanto no centro de Manaus que já está refletindo na redução do comércio. Lojistas reclamam da queda nas vendas desde que esses casos de violência passaram a ser mais frequentes. Eles também reclamam a falta de policiamento ostensivo que facilita, é claro, as ações dos criminosos. Para a gente ter uma ideia, uma dupla armada fez um arrastão em frente a uma clínica médica no centro de Manaus. O assalto aconteceu na manhã desta quarta-feira, numa clínica que fica na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. Uma câmera de segurança flagrou toda a ação. Nas imagens é possível ver 2 homens que chegam no local numa motocicleta de cor azul. Em seguida, o garupa armado desceu e anunciou o assalto. Os pacientes que estavam sentados na calçada em frente ao laboratório tiveram os celulares roubados. Depois da ação, os suspeitos fugiram. E esse é mais um exemplo aí da série de assaltos que estão acontecendo diariamente aqui em Manaus nos últimos dias. Só este ano, pelo menos 7 unidades de saúde já foram alvo de crimes na cidade. Karime, e no último final de semana viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma família de turistas sendo assaltada em frente ao Mercadão Adolfo Lisboa, também fica no centro de Manaus. E apesar de toda essa onda de violência, o governo do Amazonas não executou nenhuma ação especial para garantir a segurança das pessoas, seja consumidor, lojista ou morador do centro de Manaus. Faltam policiais e viaturas rondando as ruas. Isso é fato, isso é notório. O clima é de total insegurança. O governo se limitou a instalar placas, gente, aqueles cavaletes, nas principais ruas, como forma de inibir, como se fosse uma ação de policiamento, uma ação para inibir os criminosos. O que gerou, é claro, muitos memes nas redes sociais e críticas ao governo de Wilson Lima. Olha isso, Karime, só demonstra que o governo do estado não tem um plano de segurança efetivo que possa ser levado a sério e que apresente resultados na redução da criminalidade.
Gasta-se mais com propaganda do que na segurança e o resultado é que a violência explodiu em todo o estado, colocando o Amazonas no topo do ranking dos estados mais violentos do país. Carlão, e esse aumento na violência pode ser confirmado nos indicadores da própria Secretaria de Segurança Pública. O estado do Amazonas teve 1.487 homicídios em 2021, contra 954 em 2020. Esse número representa um crescimento de 55,8%. O índice de crescimento foi maior ainda que em Manaus, que teve 1.072 homicídios, contra 657 em 2020, 63,16% de aumento. O descontrole total aqui na capital e no interior do estado. E o Atlas da Violência mostra que o Amazonas é o estado que tem hoje o cenário mais violento do país. O Amazonas foi o único estado brasileiro a registrar aumento na taxa de homicídios entre 2018 e 2019, no primeiro ano da gestão do governo Wilson Lima, de acordo com o Atlas da Violência 2021. E de lá para cá os números só aumentaram. O estado está entregue às facções criminosas que impõem medo e instalaram o clima de terror em Manaus e no interior. Essa é a nossa triste realidade atualmente. Vou destacar aqui uns números que merecem a nossa atenção. Manaus registrou em 2021 37.751 roubos. Esse número é 6% maior que no ano de 2020, que já foram números recordes para o estado. A Cidade Nova, na zona norte de Manaus, liderou o ranking de bairros com o maior número de roubos no ano passado. Os dados são do Sistema Integrado de Segurança Pública e mostram que a Cidade Nova registrou ao longo dos 12 meses um total de 12.924 assaltos. Dos 37.651 ocorridos em 2021. Jorge Teixeira e São José, na Zona Leste, completam o pódio. E o centro de Manaus é a localidade na Zona Sul que apresentou o maior índice de roubos e teve, no ano passado, 2.097 casos. Já a Zona Oeste foi a área responsável por outros 3.871 assaltos, tendo a maioria deles 1.174 praticados lá no Tarumã. A Zona Centro-Oeste foi a única zona a ter apresentado redução de 9% do número de roubos. Mas mesmo assim, dos 2.145 crimes, o Alvorada foi onde ocorreram mais casos, 883 no total. Na Zona Centro-Sul, dos 3.703 casos, 1.481 foram registrados em Flores. Olha, Karime, vale lembrar que esses números correspondem aos casos que foram registrados nas delegacias. Os números são ainda maiores, porque a maioria não registra o roubo, e é uma grande maioria, viu? A maioria considerada aí, porque eles sabem que o quê? Não vai dar em nada. Pois é, ainda vai ter dor de cabeça, de repente, né? Bom, e agora à tarde, mais uma unidade básica de saúde foi alvo de assaltantes aqui em Manaus. Desta vez, a escolhida foi dos marginais, foi a do Conjunto Nova República, na zona sul da cidade. Depois do assalto, os atendimentos foram suspensos pela Prefeitura de Manaus. E os criminosos chegaram num carro branco e esperaram o portão eletrônico da UBS ser destravado para invadir. De acordo com as vítimas, os bandidos passaram 20 minutos dentro da unidade. Eles intimidavam as pessoas com uma arma de fogo e também uma faca, arma branca. Uma funcionária chegou a ser, inclusive, agredida. Pois é, Carlão, só para atualizar, esse assalto foi na quarta-feira. Por isso que hoje, quinta-feira, os trabalhos da UBS ficaram suspensos. Bom, depois disso tudo, os criminosos fugiram com 3 celulares roubados. E a previsão é de que o atendimento volte a ser normalizado amanhã, sexta-feira. 18 horas. E o deputado estadual Wilker Barreto cobrou durante sessão da Assembleia Legislativa a instalação da CPI da asfixia para investigar gastos do governo do Amazonas na pandemia. E a comissão, se aprovada, vai apurar os atos do governo do Amazonas durante a pandemia da Covid-19. Para o deputado, os erros cometidos pelo governador na condução das fases mais agudas da doença, principalmente durante a crise do oxigênio em janeiro de 2020
2021 precisam sim ser investigados pela Assembleia. Quem traz os detalhes sobre o assunto é o repórter Héctor Silva. O deputado estadual Wilker Barreto cobrou na Assembleia Legislativa do Amazonas a instalação da CPI da asfixia para apurar os atos do governo do Amazonas durante a pandemia da Covid-19. Para o parlamentar, os erros cometidos pelo Executivo Estadual na condução das fases mais agudas da doença, principalmente durante a crise do oxigênio em janeiro de 2021, precisam ser investigados pela Casa Legislativa. Nós podemos apontar erros na primeira onda, na segunda onda e agora na terceira. Nós estamos falando que, passados um ano da segunda onda, a onda catastrófica da crise do oxigênio, o Amazonas perdeu inúmeras vidas por omissão. A Assembleia Legislativa se nega a reconhecer o que foi catastrófico a condução do governo, no que diz respeito a diminuir os efeitos de uma pandemia, certo? E as 14 mil mortes não podem ser tratadas como se fosse uma mera coincidência de uma pandemia. No Amazonas foi sofrimento, demasiadamente, foi omissão, foi gestão. Se nós pegarmos agora a terceira onda, novamente erros básicos, falta de pessoal, falta de EPI, falta de médico. Esta casa trata com desrespeito as famílias enlutadas do nosso estado. Até o momento, o pedido de CPI conta com 6 assinaturas de 8 necessárias para a abertura da comissão. Delegado Péricles do PSL, Demilson Chagas do Sem Partido, Ricardo Nicolau do PSD, Serafim Correia do PSB, Sinésio Campos do PT, Nejmi Aziz do PSD e o próprio Wilker assinaram o documento. O deputado Wilker Barreto aproveitou para relembrar o posicionamento da Casa Legislativa, que não prorrogou os trabalhos da CPI da Saúde em 2020, e criticou o mesmo comportamento diante da CPI da asfixia, proposta em julho de 2021 na Assembleia Legislativa. Gente, vamos ser muito francos. A CPI não foi prorrogada porque foi uma determinação do governo. Esvaziaram 7 sessões seguidas. Tanto é que ontem eu critiquei não o fato da CPI da energia ser prorrogada. Pelo contrário, eu acho justo. Eu fui o 4º que assinou pela CPI. Mas por que a CPI da energia é prorrogada em horas e da saúde nem sequer avançou? Porque a CPI da energia não alcança o governo. Tudo que prejudica e alcança o governo tem um retrocesso nesta casa. Héctor Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E vamos seguir com assuntos sobre política. Hoje teve recado do presidente Bolsonaro para o prefeito Davi Almeida. E quem explica pra gente a respeito do assunto é a jornalista Artemisa Gadelha. Muito boa noite, Artemisa. Como é que foi esse recado? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha o programa 18 horas. Pois é, hoje o prefeito Davi Almeida ficou na linha de tiro do presidente Bolsonaro, ou seja, na linha de fogo, né? O presidente reclamou durante conversa com apoiadores do cercadinho do Palácio do Planalto sobre a exigência do passaporte sanitário feita pela administração do prefeito Davi Almeida aqui em Manaus. Todo mundo sabe que o presidente Jair Bolsonaro é contra a obrigatoriedade do passaporte da vacina. Bolsonaro disse que tem dentro de alguns o espírito de ditador e diz que todos devem olhar para a importância do voto. Vamos conferir o que disse Bolsonaro, um recado para o prefeito Davi Almeida. O Davi, eu fiquei sabendo, ele fez exigência de passaporte sanitário. Graças a Deus, Deus tocou. Recuou depois que os vereadores derrubaram, foi isso? Aí foi recuar, né? Entramos direto contra o Ministério Público. Rapaz, parece que tá dentro de alguns, né? Alguns. Aquele espírito ditador, né? Não quero mandar. Aquela sementinha tá lá dentro. Vai vacinar teu filho. Vai no seu filho, não pode entrar aqui, não pode vir lá. Você está ouvindo 18 horas.
Ouvimos então o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Olha, vale destacar que Davi Almeida vinha se posicionando como aliado fechado com Bolsonaro. Foi inclusive várias vezes a Brasília e voltou com a promessa de investimentos federais da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Mas, pelo jeito, a exigência do passaporte sanitário desagradou e muito o presidente, que não pensou duas vezes antes de insinuar que Davi está agindo com espírito de ditador. A primeira contrariedade nessa relação apareceu com o afastamento de Davi Almeida em relação ao Coronel Menezes, pré-candidato ao Senado. Ele que é ex-superintendente da SUFRAMA. Hoje, Davi Almeida não esconde de ninguém que o seu candidato ao Senado é o ex-vereador Chico Preto. Davi não quer mais nem ouvir falar em Menezes. Bolsonaro afirmou ainda que o Brasil vive o que chamou de uma ditadura da caneta em referência ao judiciário. Em tom enigmático, sem detalhar, diz que nos próximos dias vai acontecer algo que vai nos salvar. Bom, o que será? Mas agora vamos falar do governo do Amazonas. Então, lá na sede do governo, ninguém esconde o desânimo em relação ao desempenho de Wilson Lima nas pesquisas eleitorais. Mesmo torrando bilhões de reais em programas assistenciais meramente eleitoreiros, Wilson Lima apresenta baixíssimos índices de intenção de voto, ficando em quarto lugar quando o cenário tem Amazonino Mendes, Eduardo Braga, Davi Almeida e Ricardo Nicolau. Amazonino mantém a liderança tanto em Manaus quanto no interior, seguido do senador Eduardo Braga. Especula-se até a possibilidade de Wilson Lima sair candidato ao Senado para conseguir imunidade parlamentar e não ser preso por conta do processo em que é réu sobre acusação de chefiar uma organização criminosa e superfaturar a compra de ventiladores pulmonares em uma loja de vinhos. Muita água ainda vai rolar. Sim. Karime Carlão. Artemisa, outro assunto do dia aí, outro assunto que foi bastante comentado, foi a possibilidade da cassação do mandato do presidente da Câmara de Manaus, o Davi Reis, que é do Avante, por não cumprimento do dever. É isso mesmo? Isso mesmo, Carlão. Olha, essa situação foi levantada pelo vereador Amon Mandel, sem partido. A história é a seguinte: no dia 20 de setembro de 2021, do ano passado, foi aprovado pelo plenário da Casa o projeto de lei do vereador William Alemão, do Cidadania. Conhecido popularmente esse projeto como Brechó da Construção, onde autoriza recolhimento de restos da construção civil para pessoas de baixa renda cadastradas pelo poder público. Bom, mas para a gente entender o que acontece depois da aprovação de um projeto é o seguinte: o projeto ele é encaminhado ao executivo para ser sancionado, ou seja, aprovado ou vetado. Porém, até hoje, nessa quinta-feira, não há notícia nem de veto e nem de sanção desse projeto. E segundo o Aloman, que é a lei orgânica do município de Manaus, no artigo 65, parágrafo 8º, a inércia do presidente, nesse caso, resulta em perda de mandato por não cumprimento de dever. Eu conversei hoje à tarde com o vereador Amon Mandel sobre este caso. Segundo ele, a situação é grave e precisa ser apurada com toda a seriedade existente. Vamos ouvi-lo? O que aconteceu foi que houve um veto perdido, digamos assim. Perderam o prazo, apareceu só ontem no sistema. E o presidente aparentemente incorreu em omissão. Ele não fez a promulgação. Quando isso acontece, o vice-presidente é quem tem que promulgar e o presidente pode perder o mandato pela omissão. O mandato, digo, de vereador, não o mandato de presidente. Tal como aconteceria no Congresso Nacional se recusassem a promulgar uma lei cujo veto não foi enviado no prazo. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Amon Mandel. Olha, se for comprovado um não cumprimento do dever por parte do presidente Davi Reis, ele pode ser cassado sim. E tudo o que foi discutido, votado e aprovado pela Câmara Municipal de Manaus desde outubro do ano passado, inclusive o plano plurianual, reajuste de servidores e afins
passa a não ter validade nesse caso, pois a pauta estaria travada. Em nota, a Câmara Municipal de Manaus informa que o caso envolvendo o veto aí do projeto de lei em pauta na sessão ordinária de quarta-feira, que teve prazo para apreciação do plenário questionado, está sob análise do decano da Procuradoria da Casa Legislativa. O tema deve voltar à discussão na próxima semana no plenário da Câmara para os devidos esclarecimentos. Karime e Carlão. Que confusão. Artemisa, vamos falar agora de eleições 2022. E nessa corrida, é verdade que existe a possibilidade do senador Plínio Valério, do PSDB, concorrer ao governo do estado do Amazonas? Karime, existe sim. Conversei com o senador Plínio Valério. Ele revelou que está decidindo com o partido. Inclusive, o martelo será batido até o início de março. E ele continuaria no PSDB? Exatamente. Por enquanto, né, ele está em discussão ainda com o PSDB sobre essa questão. Certo. Vamos para a próxima pauta, então. Que o deputado Carlinhos Bessa, do PV, é autor do projeto de lei que proíbe a Amazonas Energia de protestar em cartório consumidores que atrasarem o pagamento da conta de energia elétrica. O projeto já foi aprovado, Artemisa? Pois é, Karime, ainda não. Olha, o autor da proposta, deputado Carlinhos Bessa, alega que o prejuízo da população é muito grande com um corte no fornecimento e registro do nome e CPF no Serasa. Segundo ele, é uma covardia o que a Amazonas Energia faz com a população. Quando a pessoa atrasa a conta de energia, paga multa no mês seguinte. O nome vai para o Serasa, além de sofrer a suspensão do serviço de fornecimento. Mas falando ainda da Amazonas Energia, enquanto o projeto do deputado Carlinhos Bessa ainda vai para votação, a boa notícia é que foi aprovado nesta quarta-feira o projeto de lei que proíbe a cobrança de tarifa, taxa ou qualquer outra forma de imposição de pagamento pelo restabelecimento de serviços públicos no estado do Amazonas, de autoria da deputada doutora Maiara Pinheiro, ela que é do Partido Progressistas. Uma conquista diante de possíveis abusos cometidos pelas prestadoras de serviços públicos. E finalizando, olha, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, recebeu nessa quarta visita de cortesia do cantor Gustavo Lima em Brasília, na sede do Conselho Federal da Ordem. Na oportunidade, Simonetti agradeceu o empenho e o auxílio do artista durante a crise de oxigênio de Manaus em janeiro de 2021. Boa, Artemisa. Bom, essa taxa, né, esse veto, essa proibição de cobrança de taxa de religação é tanto para água quanto para luz, não é isso? Exatamente. Ok, bom. Justamente, cara, né? Essa taxa é cara. É uns R$200, eu acho, atualmente. Olha aí, então a gente não... Uma boa conquista, né? Para a população de Manaus, que vem sendo aí... vítima de vários aumentos, abusos, né? Tanto da Amazonas Energia quanto da Águas de Manaus. Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite. Boa noite, Karine. 6h24 e você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E no Amazonas, 27,2% dos jovens com idades entre 15 e 29 anos nem trabalham, nem estudam. De acordo com o levantamento do jornal Valor Econômico, quase metade dos chamados nem, ou seja, 48%, estão nas regiões Norte e Nordeste. Karime, para o cientista social Luiz Antônio Nascimento, esses números revelam uma tragédia e um grande erro do governo que não é capaz de oferecer escola atraente e que estimule os jovens a se prepararem para o mercado de trabalho. Os detalhes vamos conferir na reportagem de Odineia Araújo. Uma pesquisa encomendada pelo jornal Valor Econômico, que, como o próprio nome já diz, é especializado em economia, revelou que as regiões Norte e Nordeste detêm o maior número de jovens desocupados que nem trabalham e nem estudam, os chamados nem. Com base em dados do terceiro trimestre de 2021, da PNAD Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o jornal divulgou que dos quase 12 milhões de jovens com idades entre 15 e 29
29 anos que não estudam e nem trabalham no Brasil. Quase metade, ou 48%, está nas regiões Norte e Nordeste. Isso representa mais de 5,5 milhões de jovens nessas duas regiões. Segundo o levantamento por estados, no Amazonas são 27,2% de jovens que nem estudam e nem trabalham. Em 2019, quando o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, desenvolveu pesquisa exclusivamente sobre esses jovens aqui no estado, os neném representavam 25,6%, ou 275 mil jovens. Ainda de acordo com a pesquisa de 2019 no Amazonas, os jovens de 15 a 29 anos com alguma ocupação eram 12,8%, ou 138 mil pessoas. O levantamento do Valor Econômico diz que a pobreza e o mercado fraco explicam a proporção maior de jovens desempregados e fora da escola no país. Mas para o cientista social Luiz Antônio Nascimento, professor da Universidade Federal do Amazonas, o número alto de neném revela muito mais que isso. Revela o erro dos governos federal, estadual e municipal na política de educação. A escola não é atraente e nem estimula esses jovens a se prepararem para o mercado de trabalho. Mas, segundo ele, há como reverter essa realidade, mas não é fácil. Como você reverte esse processo? Não é um processo simples, mas você pode oferecer, primeiro, escolas de melhor qualidade, escolas que sejam capazes de acolher, oferecendo a eles os elementos necessários para que eles sejam capazes de se constituir como cidadãos críticos o bastante para criticar a própria sociedade. Críticos o bastante para mudar as matrizes políticas e sociais desse país. Ao mesmo tempo, os governos precisam exigir do capital, exigir do setor produtivo vagas, cotas para a juventude. Um jovem de 25, 28 anos desempregado, quando você cruza a condição de desemprego com a paternidade, você vai encontrar que a maior parte das crianças os pais são desempregados. Então você tem uma bomba e uma bola de neve que vai se reproduzindo. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, voltam as aulas presenciais na rede municipal e estadual de ensino. Bom, e também começa a valer o passe livre estudantil. Carimilhão, mas o benefício é somente para os estudantes que moram a mais de 1 quilômetro da escola e que estejam com o cadastro atualizado. É importante. Repórter Nathalie Moraes tem os detalhes. Com o início das aulas presenciais previsto para o dia 14 de fevereiro, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana informa que os pais ou responsáveis dos alunos das redes municipal e estadual de ensino devem acessar o endereço eletrônico estudantes.manaus.am.gov.br, usando o CPF do aluno para consultar se o aluno está com os dados pessoais atualizados para ter acesso ao benefício do passe livre estudantil. Segundo a chefe de divisão de atendimento social do IMU, Jamile Campelo, o cadastro é realizado automaticamente com base nos dados da central de matrículas das escolas com o sistema de bilhetagem do Sinetran. Já existe um link hoje no site do estudante.manaus.am.gov.br que o aluno pode estar acessando pelo CPF dele. Por isso que a gente enfatiza que o aluno precisa ter o CPF atualizado. E pelo CPF, ele já vai conseguir essa informação para saber se ele foi beneficiado com a gratuidade ou se ele permanece com o benefício da minha passagem. Para garantir o passe livre, é exigido que o aluno esteja com o CPF e o CEP do cadastro escolar atualizado e que resida a mais de 1 quilômetro de distância da escola, o que justifica a necessidade da utilização do transporte coletivo no dia a dia. Cada estudante receberá os créditos no seu cartão Passa Fácil mensalmente, variando de acordo com os dias letivos de cada mês.
Os créditos não são cumulativos e, caso não seja usado o saldo integral no mês seguinte, os passes serão complementados até o limite de passagens. É de suma importância que o aluno tenha na base de dados da central de matrícula as informações deles atualizadas, principalmente o CEP da sua residência e o CPF, né? Porque essa aprovação da gratuidade, ela vai ser feita via sistema e essas informações vão ser extraídas da base de dados da central de matrícula, né? Então, por isso, eles precisam, com uma certa urgência, quem não tiver esses dados atualizados, precisam procurar suas escolas para fazer as suas atualizações, principalmente CEP, que é a partir daí que vai ser feito o cálculo, né? Se o percurso desse aluno da residência dele até a escola dá mais de 1 quilômetro, para que ele possa passar a ter direito a essa gratuidade, e o CPF é que vai vincular no sistema de bilhetagem eletrônica para que esses créditos possam ser disponibilizados para esse aluno. Para os estudantes, o passe livre é importante para facilitar o acesso à escola. A estudante do ensino médio, Sara Bonfim, comemorou o retorno às atividades escolares. Bom, a partir de segunda-feira as aulas vão começar, né? E eu acho importante nós termos o passe livre para o ônibus e tal, porque facilita a nossa ida para a escola e também poupa nossos pais de gastar muito dinheiro com gasolina e essas coisas. E aí eles também têm tempo para ir trabalhar tranquilamente e é muito importante para nós estudantes. Os alunos que estão com os dados cadastrais exigidos desatualizados devem comparecer à unidade escolar a partir da próxima segunda-feira, quando as unidades de ensino retornam às atividades presenciais com a documentação necessária para a confirmação do benefício. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governo federal anuncia que renegociação de dívidas do FIES podem ser feitas a partir de março. O presidente Jair Bolsonaro assinou em dezembro medida provisória que permite que estudantes que contrataram financiamento até o segundo semestre de 2017 parcelem os débitos em até 12 anos. A renegociação foi instituída via medida provisória editada por Bolsonaro em dezembro de 2021. O FIES é um programa pelo qual o governo federal paga as mensalidades de estudantes de graduação em instituições privadas de ensino superior enquanto eles cursam a faculdade. Por se tratar de um financiamento, o estudante precisa quitar a dívida depois de formado. Bom, segundo o Ministério da Educação, a renegociação das dívidas deve começar no dia 7 de março e segue até o dia 31 de agosto de 2022. Mix. Agora são 6 horas e 33 minutos. Você no melhor Mix do Brasil e até às 7 da noite, o programa 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, com a chegada da variante Ômicron no Amazonas, Manaus voltou a registrar mais de 80 mortes por Covid-19 em apenas uma semana. É o nosso assunto em instantes. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão, tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira, já começando aí o final de semana, em tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 69% e 98%. Mix. Olha, depois de 2 dias estável, o nível do Rio Negro voltou a baixar. De ontem para hoje, o nível baixou 2 centímetros. A cota no Poço de Manaus é de 23 metros e 88 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E com a chegada da variante Ômicron no estado do Amazonas, Manaus voltou a registrar mais de 80 mortes por Covid-19 em apenas uma semana. Esse número não era alcançado por aqui desde o mês de abril de 2021. Karime, segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o Amazonas registrou somente nos primeiros 9 dias de fevereiro de 2022 o total de 83 mortes por Covid-19. Repórter Nathalie Moraes tem os detalhes sobre essa alta taxa de mortalidade. Nós vamos conferir agora. Depois
Depois de 10 meses, a capital, Manaus, voltou a registrar mais de 80 mortes por Covid-19 em apenas uma semana. Segundo uma análise realizada pelo epidemiologista da Fiocruz Amazônia, o cientista Jéssica Orellana, a taxa de mortalidade de Manaus é semelhante à encontrada em 2020, na fase que antecedeu o colapso na rede pública de saúde. Só para que tenhamos uma ideia, na última semana de janeiro foram contabilizadas 81 mortes por Covid-19, número não alcançado desde abril de 2021. E os números podem ser ainda maiores nos próximos dias, em razão da conhecida defasagem, atraso e subnotificação de mortes, como alerta o cientista. Nós estamos vendo esse indicador quebrar um recorde agora, na última semana de janeiro de 2022, a semana epidemiológica 4, onde nós tivemos aproximadamente 81 mortos confirmados por causa, o maior valor da série histórica a partir do início de abril de 2021. Nós não tínhamos visto nada igual ou maior a esse valor há mais de 10 meses na cidade de Manaus. E, infelizmente, é o ponto terminal dessa terceira crise epidêmica, dessa terceira onda que assolou o estado do Amazonas, em particular Manaus, de uma forma até mais violenta em termos de contágios, em termos de novas infecções. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia destaca que Manaus já ultrapassou as 10 mil mortes, mesmo que a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas aponte 9.639 óbitos até o último dia 9 de fevereiro de 2022. Recorde de mortes por Covid-19 confirmadas pelo Ministério da Saúde, e não de forma clara, de forma transparente e oportuna pelo governo do estado do Amazonas e pela Prefeitura de Manaus, é um número absolutamente esperado. Por que um número esperado? Nós vimos uma disseminação viral do novo coronavírus, em especial da Ômicron, que o governo do estado do Amazonas demorou para avisar a população sobre a sua precoce circulação. Para o especialista Jéssica Orellana, graças à vacinação, Manaus não voltou a passar por momentos críticos como nos primeiros 2 picos da pandemia. Tanto, apesar de termos tido aproximadamente 200 mortos só nesse mês de janeiro de 2022 em Manaus, Então, ela não evoluiu tanto em função desse nosso grande aliado que é a vacinação. Infelizmente, a população não consegue acompanhar a dinâmica da epidemia no estado do Amazonas e em Manaus, justamente pela falta de transparência e competência das pessoas ligadas à tomada de decisão em Manaus e no estado do Amazonas. Segundo os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o Amazonas registrou somente nos primeiros 9 dias de fevereiro de 2022 o total de 83 mortes pelo novo coronavírus. Já durante todo o mês de janeiro, foram somados 114 óbitos pelo coronavírus em todo o estado. Nathalie Moraes para os 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 38 minutos em Manaus, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas, a informação, os principais destaques do dia para você até às 7 da noite. E a prefeitura anuncia leilão, olha só, do edifício Garagem, o famoso garajão lá no centro de Manaus. A venda está prevista para o final de abril. Repórter Hector Silva tem mais detalhes. O edifício Garagem Jorge Teixeira, conhecido como Garajão, localizado na Avenida Floriano Peixoto, no centro, será leiloado pela Prefeitura de Manaus. A venda do prédio, que tem 14 andares e 400 vagas de estacionamento, está prevista para o final de abril. Equipes da Manaus Prev, Manaus Previdência e SEMAD, Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, estão se reunindo esta semana para alinhar os trâmites sobre o leilão. A empresa Norte Leilões, especializada no desenvolvimento de software web e um sistema de leilão presencial, online e misto, será a organizadora da venda. O garajão foi inaugurado em 1988, com o propósito de desafogar o trânsito na região.
O imóvel, que ocupa uma área total de 13 mil metros quadrados, está avaliado em 6,5 milhões de reais. Entramos em contato com a Manausprev, que administra o prédio, e com a CEMAD, mas as duas assessorias disseram que só irão se pronunciar sobre o assunto na semana que vem. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 40 minutos. Vamos para Brasília conversar com o correspondente do 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, conta pra gente que o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele está cada vez mais desgastado. Ele chegou a afirmar que a biografia dele está aniquilada. Nossa, é tão grave assim a situação dele? Boa noite, Carlos Eduardo. Explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Karime, o ministro Paulo Guedes já fez uma espécie de desabafo, né, durante uma entrevista hoje à revista Veja. Além de ter dito, como você disse, que a biografia dele foi aniquilada, mas que não tem nada a perder, ele também disse o seguinte, abre aspas, disseram que eu não faço nada, que não entrego nada, que prometo e não faço. Então, de um lado está a minha biografia, que foi atacada de forma injusta, e de outro, o meu compromisso com 200 milhões de pessoas. Eu não estou preocupado em sair bem nesse filme. Fecha aspas. Respondendo a sua pergunta, Karime, Paulo Guedes deve permanecer no governo aí até o fim da campanha, embora ele venha perdendo o apoio do Centrão e dos militares, mas ele deve continuar. E nesse momento, ele está no embate com o Congresso Nacional, com o senador Flávio Bolsonaro, sobre a PEC dos combustíveis, o que ele chama de PEC Kamikaze. Ele colocou esse apelido, a equipe econômica dele colocaram esse apelido. Essa PEC, Karime e Carlão, em linhas gerais, reduz a alíquota de impostos sobre combustíveis entre 2022 e 2023 e também cria subsídios aos caminhoneiros autônomos e ao transporte público. A renúncia fiscal, somada à concessão de auxílios, totaliza 100 bilhões de reais, segundo a equipe econômica de Paulo Guedes. E esse confronto está repercutindo dentro do Congresso Nacional, que ainda não se decidiu sobre o que votar, o que colocar em pauta em relação a políticas de preços dos combustíveis. Então, Paulo Guedes está enfraquecido, está bastante enfraquecido, mas parece que ele segue duro na queda. Carlão e Karime. Duro na queda, né? Ele realmente está lá. Nós comentamos, inclusive, há pouco tempo que ele estava, né, fritando, né? Mas ele está firme e forte. Ei, segue fritando, mas aquela... Tá marinando, né? Tá marinando. Lá na frente. Banho-maria. Ei, Cadu, a Câmara dos Deputados aprovou, olha só, em 301 votos a 150, o texto base do projeto de lei. Inclusive, nós comentamos muito esse assunto ontem, esse texto ontem, levantamos algumas questões, né? Esse é o projeto de lei que facilita a autorização de agrotóxicos no país. Eu quero os detalhes e quero saber como votou a bancada federal do Amazonas. Carlos Eduardo. Agora, Carlão, ontem a gente falou sobre esse projeto de lei, que é de 2002, Sim. que flexibiliza as regras sobre uso e controle de agrotóxicos no Brasil. Esse projeto é de autoria do senador Blairo Maggi, que é um dos maiores empresários do agronegócio do país. Ontem, após a aprovação do requerimento de urgência, que a gente falou aqui no 18 Horas ontem, o presidente Arthur Lira aproveitou que teve o apoio dos parlamentares e colocou logo o projeto de lei em votação. E o projeto foi aprovado com 301 votos favoráveis e 150 votos contrários. Todos os partidos de esquerda obstruíram a votação no requerimento de urgência. E agora, na votação do projeto de lei, votaram não, mas a proposta acabou passando. A bancada do Amazonas, na Câmara, respondendo sua pergunta, votou da seguinte forma. Votaram sim os deputados Átila Lins, Bosco Saraiva, Delegado Pablo, Sidney Leite e Silas Câmara, todos eles apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O deputado José Ricardo foi o único da bancada do Amazonas que votou não. Os deputados Marcelo Ramos e Capitão Alberto Neto não votaram. O programa 18 Horas falou com o deputado José Ricardo, que foi o único que votou contra o que já é chamado de PL do veneno. Vamos ouvir José Ricardo.
Eu votei contra esse projeto, eu votei a favor da vida. Nós temos que aumentar a produção de alimentos, mas alimentos saudáveis, que é o que a população precisa e que evite doenças. Na verdade, esse projeto é de grande interesse no setor empresarial, do agronegócio, exportador, querer ampliar, inclusive, as áreas de produção, quando a gente pode ter mais produtividade, sem precisar expandir tudo isso e sem utilizar tanto agrotóxico. Alguns, inclusive, proibidos em outros países. E aqui, agora, o governo flexibiliza e favorece a utilização desse tipo de venenos. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou aí o áudio, a fala do deputado federal José Ricardo do PT do Amazonas. Ele que votou contra, muito importante dizer, o projeto de lei que facilita a autorização de agrotóxicos aqui no país. Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. Importante detalhar, Carlão e Karime, que esse projeto de lei de número 6299 de 2022, quem quiser vai lá no site da Câmara e procura atividades legislativas, projeto de lei 6299, vai lá e consulta. Esse projeto altera diversos pontos sobre agrotóxicos, como experimentação, produção, embalagem, transporte, comercialização, propaganda comercial, destino final dos resíduos, registro, classificação e fiscalização de agrotóxicos e de seus componentes. Na verdade, ele faz uma regulamentação à luz do agronegócio, tá? É um projeto que vai ampliar o uso de agrotóxicos em nossos alimentos. Como a gente falou ontem e a gente reforça hoje, é um projeto de absoluta relevância para todos nós, para toda a sociedade, porque está em jogo a nossa saúde. Karime e Carlão. PL do veneno mesmo, né, Carlos Eduardo? E a gente chegou a comentar ontem. A gente chegou a comentar ontem como é uma proposta antiga, não foi revisada, não releram, não reavaliaram alguns pontos. Inclusive o próprio deputado falou, né, que tem agrotóxicos aí que já estão proibidos, inclusive em outros países, e vão ser utilizados aqui, né? Era o ponto, exatamente, projeto, Carlão, o ponto que a gente chegou a falar ontem. Como é antigo, muitos desses agrotóxicos, de repente, estariam banidos até aqui pela legislação brasileira, Carlos Eduardo. Exatamente. É importante ressaltar o seguinte, eu dei uma olhada agora há pouco na votação do projeto, o que foi votado foi uma emenda substitutiva, ou seja, o relator ele fez um texto parecido e jogou no texto principal, mas ele não mudou a essência. A essência do projeto é realmente fazer uma reformulação do controle do uso. Quando ele diz flexibiliza, ele está ampliando as possibilidades de uso e controle dos agrotóxicos. Ele não está limitando, ele está ampliando. Por isso que eu estou dizendo que esse projeto é um projeto que foi praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V, fizeram uma emenda substitutiva que nada serviu. Foi votado ali praticamente o projeto original, beneficiando aí o agronegócio do nosso país, que é muito importante, Karime, vale frisar, o agronegócio do nosso país é muito importante, responsável pelo superávit da balança comercial do nosso país. Gera muitos empregos, gera muito dinheiro para o nosso país, porém, não é assim que se joga, né? A gente tá valendo aí, principalmente, a saúde de todos nós brasileiros. Está colocando em xeque a nossa saúde, né? Carlos Eduardo, agora para encerrar, na corrida presidencial, temos novidades hoje? Tem sim, Karime, a gente começa falando sobre federações partidárias, mas esse quebra-cabeça, novidade dessas eleições, depois da decisão de ontem do STF que legitimou as federações partidárias, os partidos interessados nesse modelo pisaram no acelerador e estão se apressando aí nas negociações para tentar compor essas federações. Hoje, aqui em Brasília, teve reunião entre as lideranças do PT, do PSDB, do PV e do PCdoB, para tentar resolver as divergências, retirar os obstáculos que inviabilizam, por enquanto, a federação entre esses partidos. O impasse é mais que ideológico, viu? Envolve a disputa eleitoral nos estados, as composições regionais, principalmente no estado de São Paulo, que é a menina dos olhos do PSB. A conversa ocorreu, mas as lideranças políticas ainda seguem divididas. Ainda não dá para arriscar dizer se esses partidos vão formar ou não uma federação. Enquanto isso, União Brasil, que agora é um partido de fato e de direito, está tentando federalizar com o MDB.
O MDB vinha sendo assediado ali pelo PSDB, mas parece que o partido de Eduardo Braga deu um chega pra lá nos tucanos e chamou União Brasil para dançar. Nos bastidores, tudo indica que a conversa entre essas duas siglas avançou mais que o esperado, com pouquíssimos entraves políticos, mas ainda tem conjunturas regionais para resolver. Se a federação acontecer de fato, quem ganha é a União Brasil, que sai fortalecido nessas eleições e não vai sentir as baixas que deverão ocorrer. Como a gente falou no programa 18 horas, muitos parlamentares deverão sair do União Brasil e pular principalmente para o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa nessa pulada de janela aí é de que 15 parlamentares deixem a União Brasil durante esse período. Outro assunto, Karime, é a candidatura de Lula, que deve ser lançada oficialmente no mês de março. A data sugerida é o dia 8, Dia Internacional da Mulher, mas isso ainda está sendo discutido internamente no núcleo da campanha. O próprio Lula informou que vai se lançar candidato em março, quando ele participou de uma live com os parlamentares da bancada petista, e ele pediu mais apoio dos parlamentares, uma fermentação da campanha dele. Agora, sobre a campanha do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro disse hoje que a campanha deverá ter um pool de marqueteiros, ou seja, o projeto de reeleição vai ser executado por 3 publicitários. Um nome já dado como certo é do publicitário Duda Lima, que é a indicação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e tem experiência de campanha no Partido Liberal. O segundo nome ventilado é Paulo Moura, que é a indicação do ministro do Turismo, Gilson Machado. Quem a essa hora deve estar morrendo do coração, Karime, é o filho 02, o vereador Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro, que é responsável pelas redes sociais do pai dele. Como a gente já falou, né, o Carluxo, ele se opõe a ser subordinado a um marqueteiro, o que dirá 3. Antes de encerrar, queria mandar um abraço forte aí para minha irmã Karen Matos, aí em Manaus, que está aniversariando hoje, viu? Só não vou dizer a idade, tá bom? Minha irmã, beijo, parabéns. Volto com vocês, Karime e Carlão. Valeu. Parabéns, então, muitíssimo obrigada pelas informações. Carlos Eduardo, boa noite, bom trabalho. Tchau, gente, valeu. Tchau, até tchau. mais. Tchau, tchau, boa noite. 6h51, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o pagamento do IPTU deste ano começa no dia 15 de março. A Prefeitura de Manaus já lançou as guias para o pagamento do imposto e os boletos também podem ser impressos no portal de serviços da Prefeitura. Aí, neste ano, a Secretaria Municipal de Finanças lança a novidade de premiar os contribuintes que pagarem a cota única ou o parcelamento em dia, hein? No caso do pagamento único, além dos descontos, vai ter o sorteio de uma picape. Olha aí, uma picape e de 4 carros populares. Carlão, também vão acontecer aí outras premiações mensais em dinheiro a partir do mês de abril, lembrando que só para os contribuintes que pagarem as suas parcelas em dia, tá? Os sorteios terão como base as extrações da Loteria Federal. E a campanha do IPTU premiado é válida apenas para o titular, os titulares dos imóveis residenciais. Tanto a cota única quanto a primeira parcela vão vencer no dia 15 de março. O contribuinte que optar pelo pagamento único deve ter um desconto aí de até 10%. Para os imóveis não residenciais, os descontos vão ser de 30% no pagamento em cota única, hein? E para quem vai parcelar até 10 vezes, o desconto é de 20%. Você está ouvindo 18 horas. E em instantes, aqui no 18 horas, o Banco Bradesco é alvo de mais de 60% dos processos no Tribunal de Justiça do Amazonas. Esse é o nosso assunto daqui a pouco. Agora são 6h53. Nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã já é sexta-feira, hein? Será que vai chover já no começo do final de semana, Karime Leão? Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. É aquela coisa, né, Carlão? Tudo ao mesmo tempo agora, né? Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã, sexta-feira, é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar até os 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 64% e 97%.
Ministério Público Federal recomenda a reabertura do Polo de Saúde Indígena na aldeia Gavião, às margens do Igarapé-Tarumã-Sul, na zona oeste de Manaus. A recomendação aconteceu depois de um conflito entre equipes de saúde do Distrito Sanitário Especial Indígena e lideranças indígenas. E o pior é que a vacinação contra a Covid-19 de pelo menos 140 indígenas de 5 aldeias do Rio Tarumã-Sul está parada desde janeiro. O repórter Hector Silva traz mais detalhes sobre o assunto. Vamos acompanhar. Ao menos 140 indígenas de 5 diferentes tribos no entorno de Manaus estão sem a vacina contra a Covid-19. Tudo isso por conta de um conflito entre lideranças indígenas e membros de uma equipe de saúde do DSEI, Distrito Sanitário Especial Indígena, administrado pelo Ministério da Saúde. Para que mais prejuízos não sejam causados, o Ministério Público Federal precisou intervir. Segundo o Procurador da República, Fernando Merloto Soave, a questão do conflito ainda está sendo analisada, mas a recomendação é que o Polo de Saúde Indígena na aldeia Gavião, que atende todas as comunidades da região, seja aberto imediatamente. O MPF teve encontro com vários usuários da saúde indígena lá na região e informaram que estão sem atendimento já faz mais de um mês, desde 5 de janeiro. Houve alguns conflitos internos lá, entre as próprias aldeias, entre a saúde indígena. Houve, inclusive, uma atuação bastante complicada, bruta ali da própria saúde do Distrito Sanitário com a Polícia Federal para retirada de medicamentos, que a gente está analisando também a responsabilização, e todo esse contexto fez com que até o momento eles estejam sem saúde indígena, justamente num contexto de pandemia de terceira onda, com vários problemas já lá acontecendo, inclusive acidentes, né, que teve muita demora do atendimento, estão sem técnicos de enfermagem, sem ninguém lá para atendê-los, e o MPF recomenda então que também seja discutida a questão da escolha de conselheiro distrital de saúde indígena, ou seja, a pessoa que representa a região no conselho, né, para fins de fiscalização da saúde indígena, porque há diversas reclamações de irregularidades nessa questão, e a retomada imediata do atendimento na região da saúde indígena, né, além de outros pontos importantes para que tenha uma saúde indígena de qualidade, um atendimento de qualidade. De acordo com a recomendação, o polo deve contar com a lotação de técnico de enfermagem e contratação de equipe multidisciplinar capacitados para atuação com povos indígenas, além do regular abastecimento de medicamentos, equipamentos, combustível suficiente para transporte fluvial e terrestre. Da mesma forma, a disponibilização de veículo e contratação de condutor habilitado, mediante consulta aos usuários de saúde indígena e conselheiros locais das aldeias. Segundo Merloto Soave, caso as recomendações não sejam atendidas, o MPF entrará com uma ação judicial. Ainda não houve resposta por parte dos órgãos e, não havendo, provavelmente o MPF deve seguir o caminho padrão nesses casos, que é entrar com uma ação judicial nesse tema, inclusive de responsabilização, se for o caso. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 57 minutos, e a reportagem completa a respeito dos processos contra o Banco Bradesco, você vai conferir, a gente vai conferir na edição de amanhã, sexta-feira, aqui do 18 Horas, ok? Ok. 18 Horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com Karime Leão. Boletim diário Covid-19 informa o diagnóstico de 2.663 novos casos da doença, totalizando para 557.246 casos confirmados desde o início da pandemia. Foram registradas e confirmadas também 7 mortes por Covid-19, elevando para 14.052 o total de mortes no estado. Agora, às 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas. Hoje foram divulgados os números de roubos em Manaus em 2021. Foram registrados 37.651 casos de roubos na cidade, 6% a mais do que no ano anterior, que já havia registrado recorde nesse indicador.
Esses números, na verdade, são bem maiores, uma vez que um grande percentual de vítimas de roubos não registra o boletim de ocorrência. Sabem que não vai dar em nada, não recuperam os bens roubados e evitam assim o desgaste que é comparecer numa delegacia de polícia. A explosão da violência na capital e interior transformou o Amazonas num dos estados mais violentos do país. Temos a maior taxa de homicídio, um número estarrecedor de roubos e de assaltos a ônibus. A violência está em todas as áreas de Manaus e chegou forte também no interior. O estado está impotente diante da força das facções. São elas que ditam as regras, são elas que dominam a cidade. A polícia foi sucateada. Temos poucos policiais, poucas viaturas. O arsenal está defasado e não temos um plano de segurança eficaz. O resultado é uma população amedrontada sem ter a quem recorrer. A criminalidade está vencendo essa guerra, infelizmente. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão. Até amanhã, um beijo, obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.